Olá, me chamo Diogo Barbosa e este é o Codifica Tech. Resolvi criar este canal com o intuito de trocarmos ideias sobre os princípios lógicos da matemática, discutindo questões sobre a existência e a realidade. Além disso, futuramente abordaremos linguagem de programação. Todas essas disciplinas combinadas serão utilizadas como ferramentas para compreendermos melhor as complexidades do universo. Mas antes de nos aprofundarmos em assuntos mais avançados, vamos estabelecer uma base sólida para a construção de ideias e o desenvolvimento do pensamento. Tendo dito isso, vamos mergulhar no universo dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, imaginários e complexos. Mas por que começarmos por aqui? Bom, os números não são apenas símbolos, mas são uma linguagem que nós, seres humanos, utilizamos para descrever o mundo à nossa volta. E, sobretudo, é a base sobre a qual nós construímos o nosso entendimento lógico e científico. Essa base nos permitirá, futuramente, discutir temas mais profundos, como, por exemplo, os teoremas de Kurt-Gödel, que exploram os limites e as potencialidades do pensamento matemático. Antes de explorarmos os conjuntos numéricos, propriamente ditos, vamos refletir um pouco sobre o porquê de contarmos. Se eu perguntar para você, o que é contar? Provavelmente você vai responder: contar é um, dois. O que eu acabei de fazer aqui foi estabelecer uma relação de um para um entre o número na minha cabeça e os dedos da minha mão. Essa relação também é conhecida como objeção, que é a base para transformar uma coleção de itens em uma quantidade mensurável e ordenada. Começando pelos naturais, que são os números que nós utilizamos para contar objetos, associando cada objeto a um número, estabelecendo assim uma relação de um para um, que é a base de toda aritmética. Indo para os números inteiros, nós ampliamos o nosso conjunto para incluir os números negativos, que nos permite representar perdas, dívidas e direções opostas, complementando assim a contagem natural. No conjunto a seguir, nós temos os racionais, que surge da nossa necessidade de representar frações e divisões. Em lógica matemática, qualquer número racional pode ser expresso com a razão entre dois inteiros, com o seu denominador diferente de zero, possibilitando assim expressar com precisão relações proporcionais entre quantidades. No nosso próximo conjunto, nós temos os números irracionais, que não podem ser expressos como razão entre dois inteiros, P sobre Q. Esses números, eles complementam os racionais para formar assim os reais, preenchendo a reta numérica de forma que ela seja contínua e sem lacunas. O conjunto que se segue é o dos números reais, que, como dito anteriormente, é a união dos grupos racionais e irracionais, preenchendo todos os pontos da reta sem deixar lacunas. Mas uma pergunta curiosa que pode nos surgir é: como é que a gente garante que a reta não possui buracos? Bom, embora os números racionais eles sejam densos na reta, ou seja, que quaisquer dois racionais existe sempre um outro racional, eles deixam lacunas. Por exemplo, certas sequências de racionais convergem para números que são irracionais, como, por exemplo, raiz de 2 e o próprio π. Ao completarmos os racionais, adicionamos esses limites ou irracionais, que de forma que toda sequência tenha o seu limite convergente em R, eliminando a possibilidade de qualquer buraco que tenha na reta. Neste nosso próximo conjunto, nós temos a introdução da unidade imaginária, onde nós expandimos o nosso sistema para resolver equações que não teriam solução entre os reais, como, por exemplo, a equação x ao quadrado mais 1 igual a zero, abrindo assim novas dimensões matemáticas. O nosso último conjunto é o dos números complexos, demonstrados na forma A mais BI. Os complexos unem os números reais e imaginários, demonstrando assim a totalidade e a elegância do sistema numérico.
Observe que, como cada conjunto se expande logicamente, começando pelos naturais, que, através da contagem e da correspondência de um para um, formam base para os inteiros. Estes se ampliam nos racionais. Os irracionais complementam os racionais para formar os reais. Com a introdução dos imaginários e a construção dos complexos, a nossa visão matemática ela se torna ainda mais abrangente. E tem mais, essa progressão nos prepara para uma ideia que eu acho fascinante de abordar em um vídeo futuro, que mesmo dentro do conceito de infinito, existem níveis, por exemplo, o conjunto dos números naturais tem uma cardinalidade representada por Aleph zero, enquanto os reais, que preenchem a reta, possuem uma cardinalidade muito maior, demonstrando que existem diferentes tamanhos de infinito que mesmo dentro do âmbito dos números, há níveis de complexidade que ultrapassam a nossa imaginação. Ao compreendermos essa estrutura dos números, nós estamos construindo uma base sólida para debates mais profundos, como os teoremas da incompletude de Kurt-Gödel, que demonstram que há limites intrínsecos aos sistemas formais, mostrando que, mesmo com uma base de lógica robusta, sempre há mais para descobrir e entender. E essa reflexão que fica, ela é essencial para qualquer discussão sobre a natureza, a física e o raciocínio humano. E para completarmos a nossa jornada, vamos revisitar os 5 postulados de Euclides que fundamentam a geometria clássica e nos ajudam a compreender a organização do espaço. E para isso eu vou utilizar o Mene para visualizar melhor esses conceitos, demonstrando de forma clara e dinâmica os pontos na reta e as relações geométricas. O primeiro postulado nos diz que, dado dois pontos distintos, existe uma e somente uma única reta que os une. O segundo postulado nos diz que uma reta pode ser estendida em ambas as direções indefinidamente. O terceiro postulado nos diz que é possível traçar um círculo com qualquer raio e qualquer centro. O quarto postulado nos diz que todos os ângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. O quinto e último postulado, ele é um pouco mais complexo e exigirá um vídeo à parte. Ele afirma que, dada uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta que passa pelo ponto e é paralela à reta dada. Há uma ideia que envolve conceitos de outra dimensão e abriu caminho para uma geometria não euclidiana. Esses postulados, eles não são apenas regras abstratas, eles estruturam o nosso entendimento de espaço e reforçam a lógica que permeia toda a matemática, estabelecendo relações precisas, assim como nós fazemos ao contar e organizar números. Neste vídeo, nós vimos como a compreensão dos números, desde os naturais até os complexos, e dos fundamentos geométricos, através dos postulados de Euclides, são essenciais para uma visão integrada do conhecimento. E essa base matemática, ela não só nos permite resolver problemas, desenvolver algoritmos, mas também abre caminhos para discussões mais profundas sobre a lógica da natureza e os limites do raciocínio humano, como demonstram os teoremas de Kurt-Gödel, e também as complexidades dos diferentes tamanhos de infinito. Por isso, eu convido você a refletir um pouco como cada conceito desse se interliga, formando um todo coeso que molda a nossa compreensão de mundo. Então, se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever para nos dar essa força inicial. E valeu, até a próxima.